Hoje nós vamos meditar sobre o adultério espiritual. Compreendemos o adultério carnal. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Portanto, o tornar-se uma só. Prestem atenção nesta palavra. Quando um homem e mulher se unem, se tornam uma só carne, um único corpo. Por isso, Deus não aceita o divórcio e nem o relacionamento com outro homem ou outra mulher. Isto se chama adultério. Por quê? Porque, na verdade, o casamento é um símbolo espiritual da nossa unidade com Deus. A igreja, esse grande mistério do versículo 32, é a mulher e Cristo é o homem. Quando nos unimos a Cristo, nós nos tornamos um só espírito. Vejam esta palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Lá, o homem e a mulher é uma só carne. Aqui, o que se une ao Senhor é um espírito. Se torna um. Assim é o casamento espiritual. Assim como o corpo da mulher e do homem se une e se torna um, assim também nós, espiritualmente, nos tornamos um com o Senhor. Isto é a igreja. Observe o contexto de 1 Coríntios 6. Está falando sobre a prostituição do corpo. Mas, na realidade, se observarmos, o Espírito Santo está nos ensinando uma lição espiritual sobre a prostituição espiritual. Seguir outro espírito que não seja o Espírito Santo. Por que Deus ensina assim? Na realidade, o adultério, a fornicação, que é um relacionamento antes do casamento, provoca confusão. Toda confusão vem da carne, vem do mundo e vem do pecado. Vamos ler agora em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Percebam. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterando a palavra de Deus. Por quê? É porque, na realidade, a prostituição espiritual está quando alguém adultera a palavra de Deus. Adulterar significa tornar algo impuro, acrescentar algo, mudar a sua substância. Quando se diz que um leite está adulterado, é porque mudou a sua propriedade original. Quando se diz que se pratica o adultério da palavra, é que mudou o seu sentido original. Lembre-se, o Espírito é o verbo, é a palavra pura. Quando qualquer homem se acrescenta a sua própria palavra e sua própria opinião, ele está adulterando a palavra original. Por isto, nós precisamos nos voltar ao Espírito e nos unirmos a Ele e ouvirmos a sua voz, para que estejamos na igreja, coluna e firmeza da verdade, para que experimentemos nesta unidade a alegria do reino. Lembre-se, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o nosso único marido, este é o nosso único guia, único sustentador, única luz, única água viva, única terra aprazível, boa terra, única verdade, único Espírito, único Senhor, único Deus verdadeiro. Portanto, por que há tanta confusão religiosa? Porque adulteraram a palavra, mudaram o sentido das Escrituras. Aqueles que ensinam nunca aprenderam com o Espírito Santo, aprenderam com o homem. Aprenderam o que a carne ensina.
Quando aprendemos o que a carne e o sangue ensina, nós aprendemos uma palavra adulterada, porque a palavra pura está com o Espírito. Este é o motivo de que quando Jesus escreveu as 7 cartas às 7 igrejas no Apocalipse, ele termina dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos. Portanto, nosso ouvido espiritual deve estar muito atento à voz do marido, o Espírito, para que sejamos um com o Senhor e andemos em novidade de vida, e não cometamos adultério ou nos divorciemos do Espírito. Assim teremos uma igreja prostituída. Assim estaremos na grande Babilônia, na grande prostituta revelada ali no Apocalipse. Quem tem coragem de ler, leia as Escrituras. Tudo está revelado. Só não vê quem não ouve a voz do Espírito. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo nos livre do adultério espiritual, da mistura. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele, assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne. Bendito seja Jesus Cristo, que estejamos na unidade do Espírito. Amém.